Olá, boa tarde! E esse tema de hoje, gente, é um tema que foi pedido por você que me segue e que coloca lá as dicas, né? E o tema é endometriose. Ai, a Carla, ginecologista, ela deve saber tudo de endometriose. Vamos perguntar para saber o que ela fala de endometriose. Mas será que você quer saber a minha opinião como médica ginecologista obstetra? Ou será que você está curiosa para conhecer o que a sistêmica fala sobre a endometriose? Então, eu vou trazer para você um pouco de cada, tá? Eu vou falar um pouco como médica e depois eu vou entrar no tema mais específico do que significa e como a gente pode prevenir essa doença na área sistêmica, tá bom? Endometriose é uma doença nova, ela não existia na época dos avós, na época dos nossos bisavós e nem na época de muitas mães que estão aqui, tá? É uma doença que apareceu com essa modernidade. Por que será, né? Então, nós vamos agora conversar sobre a endometriose e talvez no final dessa live você entenda por que uma doença que não existia começou a existir. Ah, foi só porque agora a gente tem ultrassons muito potentes que conseguem enxergar a lesão? Não, não, tá? É uma doença da modernidade que tem a ver com alimento, tem a ver com poluição, tem a ver com fumaça, tem a ver com a contaminação do oxigênio causado pelos automóveis, né, com o seu excesso de gás carbônico, tem a ver com um monte de coisa. E também tem a ver com o emocional aqui, ó, o sentir. Nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, vamos começar? Primeiro, se você não sabe o que é endometriose, eu vou te explicar. O que é endometriose? É uma doença crônica, ou seja, é uma doença que ela não vem de uma vez. Ela vai vindo devagarzinho, 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 e depois de anos você começa a ter sintoma, e às vezes depois de anos você faz o diagnóstico. Por quê? Porque o maior sintoma da endometriose é cólica menstrual. Olha, eu vou explicar por quê. Porque é uma doença crônica que afeta mais de 176 milhões de mulheres em todo o mundo e mais de 6,5 milhões no Brasil, tá? Ou seja, 10% das mulheres têm um problema desse tipo no período fértil. Por que no período fértil, Carla? Eu vou explicar. A endometriose é o crescimento do tecido endometrial, que é a parte de dentro do útero, tá? Que é onde implanta o bebezinho, é onde forma a placenta e é onde menstrua todo mês. Aquilo é o endométrio. A menstruação, o sangue da menstruação, é o desabamento da parede do útero chamada endométrio, tá? Então, quando a mulher começa a ovular pela primeira vez, ou seja, ela começa a menstruar também, nem sempre, né? A pessoa pode começar menstruando, depois ela começa a ovular, mas seja como for, quando ela vira mulher, fica mocinha, menstrua, menarca pela primeira vez, aquele desabamento do endométrio, tá? Que dá início ao período fértil da mulher, ele pode eventualmente, em vez de descer para onde deveria, através do colo do útero para a vagina e sair, ele volta pelas trompas, tá? Então, o útero é uma cavidade que tem 2 buraquinhos para cima e um para baixo. Os 2 buraquinhos para cima é exatamente a trompa uterina que vai chegar até o ovário para captar, através das trompas de Falópio, esse óvulo, e esse óvulo fica esperando para ser fecundado lá na trompa, tá? Então, quando a pessoa menstrua e ela tem um defeito na musculatura desse útero, o útero é um órgão de músculo, tá, gente? Por isso ele desenvolve quando você está grávida e depois ele contrai. São fibras musculares lisas, por isso que ela consegue abrir. Não é a estriada, que é a do coração, que faz um bombeamento rápido, que ela é estriada, ela é redondinha, tá? Então, quando a pessoa menstrua pela primeira vez e o útero tem um defeito na musculatura, em vez dela contrair de cima para baixo para jogar o sangue para baixo, ela contrai irregular, ela contrai de baixo para cima, de cima para baixo, e parte desse endométrio volta pela trompa, caindo pela trompa de Falópio dentro da cavidade abdominal. E aí, essa célula, porque não é um monte de sangue, tá? Um pouco do sangue com a célula endometrial
que cai na trompa, que cai dentro da cavidade da trompa, que cai na trompa de falópio, que cai no ovário e que pode eventualmente extravasar para o intestino, para a bexiga, para a parede externa do útero, tá? Ali ela implanta, ela enraiza e começa um processo da doença. Ou seja, uma pessoa que começa a ter um problema desse, com cólicas menstruais fortes, quando ela tem 10, 12, 15 anos, quando ela menstrua pela primeira vez, no começo, todo mundo vai falar, não, cólica é normal, cólica é normal. Com o passar dos anos, essa cólica vai aumentando, porque ninguém percebeu que cada menstruação o sangue volta e vai contaminando a parte interna dessa barriga. E a cólica menstrual é exatamente a contração do útero para jogar o sangue para fora. Mas quando a gente menstrua, esse endométrio que implantou lá no ovário, na cavidade abdominal, que implantou na bexiga, que implantou no intestino, ela, sob a ação do hormônio estrogênio, tá? Que é o que faz aumentar o endométrio, e depois sobre a ação da progesterona que cai e faz desabar esse endométrio, esse sangramento que ocorre dentro do útero também ocorre nesses pequenos pontos onde a célula implantou. Então, vai ocorrendo um aumento desse espalhamento desse endométrio dentro dessa cavidade abdominal. E isso causa dor. Toda vez que tem sangue dentro da cavidade abdominal, ocorre um peritonismo, uma irritação desse abdômen, né, dessa membrana que envolve a barriga da gente, tá? E aí, isso causa dor, causa um processo inflamatório, tá bom? Então, por isso ocorre na idade fértil, quando a pessoa começa a menstruar, vai piorar no pico, quando ela está com seus 20, 25 anos, tá? E vai ficar enquanto ela tem fertilidade, ou seja, até ela entrar na menopausa, tá? Muitas vezes o diagnóstico é feito tardiamente. Às vezes a pessoa está com 35 anos de idade, quer engravidar e não consegue. Por quê? Porque esse endométrio que ficou lá babando dentro da trompa, no ovário, ali na trompa de falópio, ela pode ir inflamando o organismo da mulher, né? O tecido reprodutivo da mulher, e na hora que a mulher tenta engravidar, ela não consegue. Então, a endometriose é uma das causas importantes, tá? Se não a mais importante, de esterilidade, causa de esterilidade, causa de você não conseguir engravidar. Por isso, às vezes, quando a pessoa não consegue engravidar, é que ela faz o diagnóstico. E aí ela vai falar, por isso que eu tinha tanta cólica menstrual e todo mundo falava que era normal, eu tomava injeção na veia e não sei o quê, porque as mães, antigamente, não sabiam que existia essa doença. Então, a gente achava que sim, cólica menstrual é uma coisa normal, toda mulher passa, toma um remédio e melhora. Quando era muito forte, a gente achava que era frescura das mulheres, né? E hoje a gente sabe que não. Se a sua filha adolescente está com muita cólica menstrual, já procura ajuda, gente. Porque a endometriose, ela não tem cura. Porém, o tratamento precoce pode prevenir os danos que a endometriose pode causar para o sistema reprodutor da mulher. E pode também ajudar essa mulher a não passar uma vida inteira tendo cólicas que impedem ela de trabalhar, impedem ela de estudar, impedem ela de ter uma vida sexual, porque dói na relação sexual, tá? Então, se você consegue fazer o diagnóstico precoce e trata de uma forma preventiva, você consegue evitar os danos que a endometriose vai causar nessa mulher. Mas não existe cura, tá? Não existe cura. Carla, é genético? Sim, existe um fator genético, assim como existe um fator epigenético, mas que se manifesta em uns e não se manifesta em outros, por N problemas, por N motivos. Por exemplo, uma alimentação balanceada, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que não vive dentro de uma cidade poluída, ela tem menor chance de desenvolver uma endometriose. Porém, uma mulher que vive no centro de São Paulo, naquela poluição toda, ela não tem uma alimentação balanceada, ela come muito embutido, muita carne de qualquer tipo, ela come muita gordura, a chance dela ter uma endometriose aumenta, tá? Por isso, uma orientação adequada médica vai poder ajudar a tua filha adolescente ou sua filha jovem a evitar que essa endometriose chegue a um ponto de precisar de uma cirurgia, de evitar, de impedir que essa pessoa consiga até engravidar.
ela pode ser sintomática, tá? E ela pode também ter graves manifestações, tá? Gravíssimas manifestações, tá? A ponto de até poder complicar sistema urinário, sistema reprodutor, perfurar intestino, pode até levar à morte. Por isso a gente fala, fiquem atentos para fazer o diagnóstico. E o diagnóstico hoje, com os ultrassons mais modernos, ele, lógico, ficou mais fácil de um bom ultrassonografista, num bom aparelho, conseguir pegar lesões pequenas antes que aquilo se espalhe. Mas eu já tive pacientes que não tinham nenhum sintoma, engravidaram, eu fiz o pré-natal e quando eu abri a barriga estava lotada de endometriose. Ai, Carla, mas eu li na internet que a mulher grávida é um bom tratamento para endometriose, porque as lesões diminuem. Pois é, a endometriose é uma doença tão misteriosa que a gente não consegue entender uma série de coisas, tá? Nem a origem verdadeira, a única razão para desenvolver endometriose, a gente não sabe. A gente sabe que é multifatorial, tá? E eu também já tive pessoas que tiveram uma endometriose severa, tá? Não conseguiam engravidar, de repente engravidaram, e quando a gente abre a barriga para fazer a cesárea, não tem nada de endometriose lá dentro. Que interessante, né? Que para essa pessoa a gravidez foi um tratamento, mas para outra, a gravidez explodiu as endometrioses dela. Então, tudo é muito relativo. Importante é saber que ela tem uma ação, o estrogênio, que é o hormônio feminino, tem uma ação direta sobre a endometriose. E até existe uma suspeita de que a própria endometrioma e a endometriose, tá? Ela pode começar a fabricar estrogênio e piorar ainda mais o quadro. Então, gente, vocês viram como muita coisa pode ser? Então, não dá para a gente dar uma aula ipsis literis sobre endometriose, mas fique atento. O mais importante que eu estou te falando é isso, é prevenir, é entrar precocemente para saber fazer um ultrassom e conseguir tratar. E como vou tratar? Já já eu vou falar para vocês, tá bom? Ela pode ser assintomática ou sintomática, e os sintomas mais comuns são dor pélvica, dispareunia, que significa cólica menstrual, infertilidade, dispareunia é dor na relação sexual, tá? Dismenorreia, que é cólica menstrual, e infertilidade. Por quê? Porque eu já falei que forma um processo inflamatório. E o que significa tudo isso na psicossomática? Vou dar só uma palhinha, porque eu vou falar mais lá na frente. É o feminino fora de lugar, tá? Então, a endometriose na sistêmica é quando o feminino não está adequado, quando não teve uma boa maternagem, não teve um bom modelo de mulher, um bom modelo de mãe, um bom modelo de casal, a mãe não passou para ela que ser mulher é uma coisa boa, menstruar todo mês é uma coisa boa, engravidar, amamentar é uma coisa boa, ter filhos é uma coisa boa. Não, aquelas mulheres que passam para as filhas o contrário, né? Nossa, se eu soubesse que ter filho, que filho dava tanto trabalho, eu não tinha tido. Puxa, no próximo, quando eu nascer de novo em outra geração, na próxima vida eu quero nascer homem, para não ficar sangrando todo mês, porque a vida do homem é mais fácil do que a da mulher. Tudo isso contamina o feminino, tá? Tudo isso transforma o feminino num feminino doentio, tá? Tudo isso tira o feminino de lugar. E o feminino o que é? Não é o endométrio da mulher, que é capaz de menstruar, que é capaz de gerar um filho, que é capaz de deixar implantar um bebezinho, que é capaz de formar uma placenta para alimentar esse bebezinho? Pois é, quando esse feminino, que é essa coisa tão linda que é o endométrio, está fora de lugar, ele começa a dar problema, tá bom? Bom, a localização mais comum da endometriose, porque ele é uma coisa de continuidade, né? É na trompa, nos ovários, na bexiga e ali naquela região, na cavidade abdominal, que pode ser na parede do abdômen e pode ser também no intestino, tá bom? Então, esses são os lugares mais comuns. Mas pode dar em outros lugares? Pode. Sabe um lugar comum de dar endometriose? No subcutâneo. Carla, mas como foi parar uma célula endometrial na gordura da minha barriga? Durante uma cesárea ou uma cirurgia de cisto de ovário ou mesmo de endometriose, pode acontecer de alguma célula do endométrio
ter ficado perdido dentro da região de gordura da barriga. E ali começa a crescer, porque o estrogênio também vai agir naquele local. O estrogênio vai através do sangue para o corpo inteiro da gente. E aí começa a formar um endometrioma de parede abdominal. Pode estar na aponeurose, pode estar na gordura, pode estar mais perto da pele, tá? Então, entendam que não é só lá dentro da cavidade abdominal. E, Carla, pode dar também no tórax? Pode, mas é muito incomum, tá bom? Coisas raras que a medicina não explica. Como que uma célula endometrial foi parar lá no tórax da pessoa, tá? Porque não tem como o caminho acontecer. Por isso, eu repito, a endometriose é um grande mistério ainda, tá bom? E aí, gente, ela se manifesta de diferentes formas em cada mulher. Tem mulher que quase morre de dor com uma endometriose pequena. Tem mulher que é assintomática com uma endometriose que está contaminando a barriga inteira dela, tá? Então, tudo pode acontecer. Tem mulheres que só têm sintoma quando menstruam, com uma cólica menstrual forte. Tem mulheres que não têm cólica menstrual, que só sente dor da endometriose quando tem relação sexual, porque, de repente, o lugar onde ela implantou é bem onde o pênis vai bater no fundo de saco da vagina, e ali dói, tá? Então, é uma série de possibilidades, tá bom? Então, você precisa entender que ela se manifesta de diferentes formas e ela tem um impacto na vida da mulher de diferentes formas também, em diferentes doentes, né? Ela pode causar dor, dificuldade de fazer atividades rotineiras, tá? Rotineira mesmo, como arrumar uma casa, como ter uma vida sexual que faz parte da vida da pessoa. Ela tem dificuldade também de prática de exercício físico, quando ela vai na academia, naqueles dias que ela está com a menstruação e a endometriose mais irritada, ela não consegue pegar peso, ela vai fazer abdominal, ela sente dor, né? Tem umas que é o mês inteiro, que impossibilita de fazer qualquer tipo de atividade física o mês inteiro. E tem umas que é só no período menstrual, tá bom? Vamos lá, gente. O tema dessa live era mitos e verdades da endometriose. Então, eu vou trabalhar agora fazendo o que o tema pediu para a gente, né? Vamos falar um pouco dos mitos e das verdades. E eu vou trabalhar muito nos mitos, para ir quebrando os mitos e trazendo essas realidades, essas verdades à tona, ok? Então, a primeira coisa é o seguinte: endometriose não tem cura, essa é uma verdade, tá? Eu já falei, mas ela tem como prevenir as consequências danosas ao corpo da mulher. Isso é o mais importante, ela pode ser controlada com diferentes tratamentos, vários tratamentos que eu vou falar daqui a pouco, tá? Ela sempre causa dor? É mito. Ela pode ou não causar dor, nem sempre, tá? Ela pode ser, inclusive, assintomática, que significa não dar dor nenhuma. A dor é só no período menstrual? É mito. Ela pode ter dor intermitente, ela pode ter dor na época da ovulação, porque o processo ovulatório, ele é um processo dolorido, tá? Quando rompe o folículo ovulatório do ovário, ele rasga a cápsula do ovário e a fímbria, né, das trompas de Falópio vão sugando aquele óvulo, né? E pode ser que bem ali tenha uma endometriose ou um endometrioma, que no processo de ovular sangra. Então, no meio do ciclo, pode ser que tenha também a dor intermitente da cólica menstrual, que é a dor de ovulação, que muitas vezes não é só da ovulação, a gente acha que é dor de ovulação e tem uma endometriose ali. Então, se você tem muita dor no meio do ciclo, que é a dor de ovulação, faz um ultrassom, porque às vezes ali a gente faz um diagnóstico de endometriose, tá? Bom, adolescente não tem endometriose, é mito. Tem, porque a partir do momento que ela começa a menstruar, se o útero dela já tem aquela disfunção de contratilidade, a trompa pode abrir e o sangue pode já transbordar para dentro dessa barriga. E aí essa criança, essa jovem adolescente que acabou de menstruar, nos seus primeiros meses, pode sim ter cólica menstrual forte, já consequência de uma endometriose, que se vista com carinho, se visto com essa atenção, pode fazer um diagnóstico extremamente precoce dessa endometriose, evitando vários danos no futuro, tá bom? Então, muitas adolescentes já têm sintoma de endometriose no começo, e 2/3 dos diagnósticos de endometriose são feitos antes dos 30 anos de idade, tá? E é importante, eu repito, fazer um diagnóstico precoce para poder evitar os danos do futuro, tá bom? Bom,
Endometriose é contagiosa? Se a minha mulher está com endometriose, eu não posso transar, que eu posso pegar alguma coisa, né? Se for numa relação homossexual, ou uma usa a calcinha da outra e tem endometriose, ela pode pegar? Não, não, não. Isso é mito, tá? Mito. Ela não é contagiosa, tá? E é diferente de endometrite, que aí é outra coisa. Endometrite é uma inflamação do endométrio, tá? Que sim, pode ser causado por uma bactéria transmitida sexualmente. Só para você não fazer confusão com os nomes, tá? Tem endometriose, tem o endometrioma, que é um tumor de endometriose que dá dentro do ovário, e tem a endometrite, que é apenas um processo inflamatório ou infeccioso causado por uma bactéria ou por algum outro microelemento dentro do útero, mas não necessariamente que vai cair dentro da cavidade abdominal, tá bom? Pode até cair, mas não necessariamente. Ó, endometriose não tem tratamento? Mentira, mito, tá? Várias alternativas de tratamento, mas várias, e em diferentes situações. Tá? Se uma mulher está tentando engravidar, eu não vou tratar endometriose com análogo de GNRH que não deixa ela ovular, tá? Mas se ela é uma jovem e ela só quer engravidar daqui 8 anos, 10 anos, eu posso dar uma injeção, que é o análogo de GNRH, que vai fazer parar o processo hormonal dela e, com isso, fazer com que as lesões sequem. Não é para tomar o resto da vida, é um tratamento de 6 meses, às vezes um pouco mais, tá bom? Ou eu posso dar para essa mulher um anticoncepcional de uso contínuo para ela não menstruar, porque ela não menstruando, eu não vou progredir a doença dela, tá? Eu não vou deixar que aquele endométrio da menstruação retorne, tá bom? Mas não significa que ela não vai menstruar nunca na vida, porque vai chegar uma hora, se ela quiser ter filhos, né? Ela precisa voltar a menstruar para formar o endométrio, para esse bebê grudar, e isso pode ser feito acompanhado pelo médico para evitar problemas, tá bom? E no caso de prevenção, a gente deve começar a dar uma pílula anticoncepcional que impede a pessoa de menstruar, no caso de ter endometriose, tá, gente? No caso de prevenção, não da endometriose, de prevenção das complicações, do agravamento da doença, eu posso começar a dar para uma jovem que menstruou aí há 6 anos, desculpa, 6 meses, há 1 ano, tá? Porque isso pode ser benéfico. Carla, mas anticoncepcional não é uma coisa condenada para jovens, porque é perigoso, porque dá trombose, porque isso, porque aquilo? Gente, a medicina evoluiu muito, tá? E os anticoncepcionais hoje, eles têm anticoncepcional para toda faixa etária, para toda situação de mulher, tá? Então, procure um médico de uma forma adequada, ele vai te orientar qual é a melhor pílula para você jovem ou para você mãe que está levando essa jovem no médico, ele vai orientar você direitinho, tá bom? Então, tem tratamento, vários tipos de tratamento, e cada tratamento é para uma situação diferente, específica, tá bom? E a gravidez, ela é um tratamento? Eu já disse que pode ser que sim e pode ser que não. Vários trabalhos mostram que, como a mulher grávida não fica fabricando estrogênio em níveis altos para ovular, então, sem muito estrogênio, aquele endometrioma ou aquela endometriose, ela fica mais estacionada, tá? Porém, a gente tem fabricação de estrogênio mesmo na gravidez, de algumas outras fontes de alimento, quem come muita soja, tá? A soja tem muito estrogênio. Carla, soja é ruim, então? Não, não é que é ruim, é que a soja tem fitoestrogênio. Então, para quem tem endometriose e fica comendo só soja, a tendência é piorar, mesmo na gravidez. Aí eu estou grávida, sou vegetariana, então eu vou tomar bastante soja, porque eu compenso a proteína da minha gravidez. Ó, se você tem uma endometriose, pode ser que na gravidez ela não fique segurada com a gravidez, ela se manifeste por causa do uso da soja. Então, tem que pedir orientação para o teu médico, tá bom? Bom, só pode ser tratada cirurgicamente? Lógico que não, gente. A cirurgia hoje em dia é quando não tem mais condições de tratar com tratamento clínico,
tá? Pessoas que nunca souberam que tem endometriose e estão lá tentando engravidar e precisam fazer alguma coisa, senão não vai dar tempo de engravidar, ou a endometriose já está grande, ou a endometrioma está enorme, está dando dor, está dando sangramento, pode dar uma hemorragia interna, inclusive, aí é caso cirúrgico, tá? E tem que abrir? Hoje não, hoje a gente faz videolaparoscopia, tá? É possível tirar o endometrioma por videolaparoscopia e cauterizar as lesões sem ter que abrir o peritônio visceral e o peritônio parietal, que é o que de fato dá dor. Ai, o que é isso, Carla? Você está falando um monte de palavrão hoje. Não, gente, peritônio visceral é aquela pelezinha que encobre cada órgão que a gente tem. E o peritônio parietal é aquela bolsa que envolve todos esses órgãos que a gente tem dentro da barriga. Então, a gente tem essas duas camadas, como se fosse um saco dentro de outro saco, tá bom? Bom, então, a gente deve tratar com cirurgia quando tem indicação para isso, tá bom? E os tratamentos hormonais é uma opção muito boa, tá? Tanto de impedir que a pessoa fique tendo muito hormônio, como controlar os picos hormonais que a gente tem durante o mês, tá bom? E tirar o útero resolve? Mito, porque muitas vezes você pode resolver o fato de não aumentar as lesões, porque tirou o útero, você vai parar de menstruar, ela não vai continuar babando. Mas as que já existem dentro da tua barriga, elas vão continuar sob a ação do estrogênio e elas vão continuar proliferando, tá? Então, mesmo que tire o útero, é importante fazer uma boa cauterização lá dentro e fazer um controle. Existe controle de sangue, que ajuda a gente a ver se a endometriose está em atividade ou não, tá? Então, é um marcador tumoral. Ai, Carla, boa pergunta. Então, endometriose é um câncer? Não, endometriose não é um câncer, mas ela se comporta como tal. Por quê? Porque são células que vão se multiplicando fora do lugar de origem, tá? E com isso, ela também dá um marcador tumoral alterado, mas ela não é um câncer, tá? Ela não se espalha, ela não vai parar no teu cérebro como metástase, então não é um câncer, tá? Deve evitar exercício físico quando está com endometriose é verdade? Não, é mito. Qualquer mulher com endometriose não tem problema fazer atividade física, muito pelo contrário, é benéfico, ajuda, tá? Alivia, melhora a circulação, melhora a capacidade desse corpo de reagir contra os problemas, tá? Só que quando você está menstruada, você deve evitar ir na academia e se esforçar. Por quê? Quanto mais você se esforçar, o útero já não contrai direito, você vai fazendo abdominal, vai fazendo uma pressão mecânica e você pode piorar esse refluxo de sangue do útero, do endométrio do útero, para dentro das trompas, tá bom? Então, só evitar atividade física no período menstrual. Fora do período menstrual, melhora a circulação sanguínea, melhora até os seus sintomas. Cólica forte, é certeza que eu tenho endometriose? É mito, gente. Você pode ter cólica forte por N razões, tá? Tem N outras situações que dão cisto de ovário, ovário micropolicístico, uma fibrose, um monte de coisa, um processo inflamatório. Uma endometrite pode dar uma dor abdominal forte, tá? E não ser endometriose. Então, o fato de ter cólicas fortes não necessariamente significa que você tem endometriose, tá bom? Sempre, toda endometriose causa infertilidade? Não, isso também é mito. Tem muita mulher que tem endometriose severa e engravida naturalmente. Por quê? Por quê, Carla? E tem muita gente que nem tem endometriose e não consegue engravidar. E tem muita gente que tem uma endometriose leve e não consegue engravidar. Você viu quanta coisa pode acontecer? Aí entra a epigenética, entra a sistêmica, entra o feminino, tá? Como que é a sua relação com o feminino, mas eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Só afeta os órgãos pélvicos? Mito. Eu já disse que pode pegar diafragma, pulmão, estômago, parede abdominal, pode ter endometriose até nos olhos. Como, Carla? Que saiu do meu útero e foi parar nos olhos? Por contaminação externa, gente, tá? Às vezes, sanguinho da menstruação, você coçou o olho, é uma célula.
ela vai implantar onde tem lugar, sangue, um tecido, ela vai lá e ela implanta. Então, pode, mas é raríssimo. É raríssimo. E pode também, para os cirurgiões aí devem tomar cuidado, os ginecologistas que fazem muita intervenção cirúrgica, né, para esse problema ou para fazer uma cesárea, tomar o cuidado adequado de lavar bem a cavidade e a região da gordura ali, quando está fechando, para evitar que algum coágulo de sangue do endométrio fique preso ali dentro daquela gordura, levando a um endometrioma, que é doloroso pra caramba, tá bom? Bom, pode dar sintomas intestinais, urinários, sim. Pode dar muitos sintomas intestinais e urinários, tá? Pode dar constipação, pode dar dor na hora de evacuar, que a gente chama de tenesmo, tá? Quando a pessoa parece que está se arrebentando para fazer um cocôzinho. E urinário também pode dar cistite recorrente, pode dar uma série de problemas inflamatórios nessa bexiga. Até problemas mais graves, da pessoa ter que operar e tirar uma parte da bexiga, porque está toda contaminada com endometriose, tá bom? É grave, mas não é comum acontecer isso, tá bom? É fácil diagnosticar? Não, isso é um mito, não é fácil diagnosticar. Porque a gente não vai pegar qualquer pessoa que menstruou pela primeira vez, que tem 12 anos de idade e que está com cólica menstrual e meter ela fazendo um monte de exame, ultrassom, até porque o ultrassom que consegue diagnosticar bem endometriose é o transvaginal, porque a sonda vaginal, transvaginal, ela chega lá pertinho para enxergar pequenas lesões. Se eu fizer um ultrassom abdominal numa jovem adolescente para ver se eu encontro uma lesão de endometriose, eu vou ter que passar por todas as camadas da barriga até chegar lá embaixo, onde tem o útero, o ovário, o intestino e a trompa, para enxergar uma célula muito pequenininha. Então, é difícil. A gente consegue fazer diagnóstico de endometriose pelo ultrassom, geralmente em mulheres que já têm vida sexual ativa, que permite o uso do transdutor, né, da sondinha lá que entra na vagina, para fazer o ultrassom transvaginal. Então, não é fácil fazer diagnóstico, não, tá bom? Gravidez é cura de endometriose? Mito, eu já falei que não, que pode reduzir os sintomas, mas que o estrogênio também pode ser fabricado por outras fontes e continuar produzindo endometriose, tá bom? E isso pode confundir muito com curas temporárias, tá? Quando você está tomando anticoncepcional de uso contínuo, quando você está grávida, a pessoa acha que ficou curada. É transitório. Quando passar essa fase, pode ser que a endometriose volte tudo de novo, porque aquela célula está plantada lá, tá bom? E não tem um quimioterápico, um remédio que você dá e desaparece só com as células de endometriose, vai acabar lesando outras células boas também, tá bom? Ainda não descobriram um remédio nesse sentido, tá? Menopausa cura? Também não cura, porque existem mulheres na menopausa com endometriose. Pelo mesmo motivo, a mulher entra na menopausa, quer fazer reposição hormonal, porque está com onda de calor, perdeu tesão, está com ressecamento vaginal. Quando você repõe hormônio, mesmo que você use hormônio na menopausa, que seja fitoestrogênio, ou aqueles análogos, aqueles que são bioidênticos, tá? Eles têm uma ação estrogênica e eles vão atuar na endometriose. Então, sim, pode ter endometriose quem está na menopausa. Mas é lógico, né? A pessoa que está na menopausa, ela não menstrua mais, então ela começa a controlar melhor o avanço da doença quando ela entra na menopausa, tá bom? Pode virar câncer? Eu já disse que não. O meio ambiente tem influência no desenvolvimento? Sim, é verdade. Fatores epigenéticos também. O que pode piorar a endometriose? Poluição, dioxina. O que é a dioxina? É aquela fumaça da como é que chama? Incineração de lixo. Fumaça de carro, fumaça de cigarro, tá? O bisfenol, que provoca o aquecimento, né? O aquecimento do policarbonato também, que são outras coisas que a gente fica queimando nas indústrias, que aumenta, causa lá um aquecimento global, né, do planeta, tudo isso também pode causar. O aquecimento de micro-ondas, você ficar na frente de um micro-ondas, também pode provocar endometriose. Substâncias tóxicas, como pesticida, metal pesado, conservantes, alimentos, alguns
conservantes alimentícios, alguns alimentos como presunto, embutido, salaminho, tudo isso pode causar, pode propiciar a piora da endometriose, tá bom? Mas não significa que se você comer, você vai ter, tá bom, gente? Por favor, não é uma coisa assim 100%, tá? E é lógico, gente, histórias emocionais, pessoas que tiveram grandes frustrações emocionais nos seus casamentos, com seus pais, elas podem muitas vezes também desenvolver uma endometriose. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente. É genético? Mito ou realidade? Olha, não há qualquer descoberta de gene para a doença endometriose. Então, a gente diz que ela não é genética, mas ela é epigenética. Nossa, minhas irmãs têm, minha mãe tem, minha avó teve. Vamos pesquisar epigenética aí, gente. Né? O que essa bisavó falou para a avó sobre ser mulher, sobre ser mãe, né? Sobre menstruar, sobre ter a capacidade de gestar um filho dentro de você? Falou coisas boas ou falou coisas ruins? E aí foi passando de geração em geração. Então é isso aí, pode, não tem um gene, tá? Mas é epigenético, porque vem da história familiar. Passa de mãe para filha, parcialmente verdade, de novo, por causa do emocional, né? Se a pessoa fica reclamando, que ser mulher é muito difícil, porque não sei o quê, o filho vai também ter essa sensação e vai também, muito provavelmente, ter um campo fértil para a endometriose, tá? Filhas com mães com endometriose têm 6 vezes mais chance de desenvolver a doença, tá? Então, sim, existe aí uma tendência familiar que não é só genética, tá bom, gente? Até não é genética, porque não tem o gene. Dá para prevenir? Ó, na medicina ocidental, que é a nossa medicina, que é muito medicamentosa, não dá para prevenir. Depois que você tem, você consegue controlar os efeitos que maléficos que podem levar à endometriose. E sistemicamente? Sim, e é para isso que nós estamos aqui nessa live hoje, tá? Então, colocar ordem no feminino, colocar ordem na função. A mulher, ela não tem que ficar querendo competir com o homem, ser o arrimo da família, resolver tudo para todo mundo, se tornar mãe da mãe do pai, responsável pelos irmãos. Todas essas funções em desordem, ela destrói o feminino da mulher, tá? Então, isso é extremamente importante. O conceito de maternagem, como a mãe passa para o filho o que é ser mãe. Então, quando uma mãe fala para um filho, nossa, Deus me livre, se eu soubesse que ser mãe é essa porcaria, eu não tinha tido filho, você acabou com a minha barriga, você quase me matou na hora do parto. Tudo isso são informações péssimas para preparar a maternagem dessa criança, a aceitação do feminino dessa criança, aumentando a chance dela ter uma endometriose, tá? Então, os modelos femininos que ela teve, onde ela conviveu com a avó, com a bisavó, com a mãe, com as irmãs mais velhas, com tias, tá? Culpas inconscientes, né? Por exemplo, quando você nasceu, você me arrebentou, né? Então, acaba levando aquela criança a ter uma culpa inconsciente de ter destruído lá o assoalho pélvico dessa mãe. E aí ela começa a ficar com uma ideia, né? De que parto, de que ser mulher, de que ser mãe, são coisas ruins. Então, ela carrega uma culpa inconsciente. E outros tipos de culpa também, tá? Culpa é uma coisa péssima, dá uma série de doenças, inclusive endometriose. Conflitos emocionais constantes, pessoa que tem vários namoros e nada dá certo. Conflito com os irmãos, conflito com os amigos, né? Conflitos emocionais que levam a pessoa para as drogas. Tudo isso abre um campo fértil para a endometriose. E, principalmente, a desqualificação do feminino. Mulher é menos, mulher não presta, mulher é isso, mulher é aquilo, sabe? Então, cuidado com as frases que se fala sobre a mulher. A mulher, gente, ela tem uma função no planeta que é a mais divina de todas, com todo respeito aos homens. Sem as mulheres, o planeta não estava reproduzindo. Né? Sem as mulheres e a força do feminino, de conseguir cuidar de 1, 2, 10, 20 filhos, cuidar de uma casa, trabalhar fora, resolver os problemas, ainda ser... Olha, a mulher é maravilhosa. Então, nada de desqualificar o feminino, tá? Nada de desqualificar a mulher. A mulher tem que ser super valorizada. Aspectos psicológicos, os traços mais comuns
da doença moderna é a endometriose, tá? Então, a endometriose é uma doença dos tempos atuais, ok? É uma doença da mulher moderna. Por quê? Por N coisas que eu já falei para vocês, tá bom? E aí, gente, uma coisa que leva, que estimula, né, o crescimento dessas endometrioses é a baixa autoestima, tá? E as mulheres hoje estão com muita baixa autoestima, porque a nossa parâmetro de comparação do que é uma mulher bonita são mulheres perfeitas, né? E hoje, infelizmente, as pessoas vão muito pelo visual. Antigamente, uma mulher legal para casar era uma mulher boa parideira, de família boa, uma mulher que sabia cozinhar, uma mulher que tinha uma anca larga, que não sei o quê. Hoje não, né? Hoje eles taxam a gente, colocam lá um rótulo de que a gente tem que ser magra, de que a gente não pode ter celulite, de que a gente tem que ser isso, de que a gente tem que ser aquilo. Olha, tem que ser sensual. São tantos a gente tem que ser que a baixa autoestima da mulher moderna está muito baixa, tá? E tem muita escassez de amor próprio. Nossa, muita escassez de amor próprio. A mulher é capaz de amar 10 seguidoras que ela tem como as pessoas mais maravilhosas do planeta, mas não é capaz de olhar no espelho e se valorizar e falar, puxa, como você está linda hoje, nossa, mas como você está indo bem nesse trabalho? Não, a gente não olha no espelho e não faz nada que melhore o amor próprio da gente, tá? A imagem corporal do ser humano hoje está deturpada, né? A cobrança é tanta que a mulher olha no espelho, tá magra, mas ela se vê gorda, né? Tá linda, mas ela vê uma ruga. Tá maravilhosa, mas ela vê uma manchinha. Ela fica procurando defeito, né? A imagem corporal tá muito deturpada, ela não vê o todo, ela não consegue se valorizar. Isso é uma coisa que minha mãe deu para mim e eu tenho uma gratidão enorme, porque ela nos deu muita autoestima, né? E eu fiz isso com as minhas filhas. Eu lembro que uma vez as minhas filhas falaram assim, nossa, mãe, você se acha, né? E eu falei assim, filha, eu não me acho, eu se sou mesmo, tá? É diferente de se acha, de você se sou. Se sou é quando você, de fato, não está só falando para os outros que você é isso, que você é aquilo. Não é ego, é self, tá? Se sou é self. Se sou é olhar no espelho e falar, você é uma mulher guerreira, hein, Carla? Você teve 3 filhos fazendo faculdade, aguentou um monte de coisa, descobriu que teu marido era amante da sua melhor amiga quando estava grávida do teu 3º filho, e mesmo assim ficou com ele 6 anos, e tocou a tua vida, e hoje está aqui ajudando tantas pessoas. Eu olho no espelho, eu vejo um selfie brilhante, e isso ajuda a gente a não abrir um campo fértil para doenças, não só endometriose, mas outras doenças, câncer de mama, câncer de ovário, e N tipos de doença, mesmo que não sejam as doenças da mulher, tá? As mulheres hoje têm comportamentos agressivos, e isso é outro campo fértil para a endometriose, tá? Então, a endometriose não é o feminino fora de lugar? Quando você vem com uma agressividade masculina para se proteger do mundo hoje, tá? Você está colocando o teu feminino fora de lugar. Por quê? O feminino, gente, desde que o mundo é mundo, ele reflete a delicadeza, a empatia, a capacidade de acolhimento, de trazer para perto, de trazer para dentro, sabe? De dar segurança. Tudo isso faz parte do feminino. E quando você começa a ficar muito masculina, você abre um campo para endometriose, tá bom? Isolamento social, a pessoa que não quer mais conviver com ninguém, não gosta de conversar, né? Isso também propicia o crescimento de endometriose. Depressão e ansiedade é outro campo muito fértil para endometriose. Autoexigência, a pessoa que fica se cobrando, ela tem que ser perfeita, nunca é bom o suficiente, é outro campo fértil para endometriose, tá? Alto coeficiente intelectual, a pessoa tem o QI muito alto, ou seja, ela pensa muito, mas ela sente pouco, tá? O feminino sente muito, e se ela cancelar, ela não querer sentir, ela está com o feminino fora do lugar, campo fértil para endometriose. O estresse do dia a dia, lógico, todo mundo vive estressado hoje em dia, conflitos com a carreira, conflitos com a família, conflitos no relacionamento, tá? Pessoa que prioriza o outro em detrimento de si, né? Eu digo não para mim, mas não sei dizer não para o outro, falo sim para todo mundo e não para mim o tempo todo. Quem vive em relacionamentos abusivos não sabe pôr limite,
tá? O mecanismo da endometriose se assemelha ao mecanismo do câncer. É uma doença invasiva. Então, a pessoa que não sabe pôr limite nos outros emocionalmente, que é infantil, que deixa todo mundo, faz o que quer com ela, também é um campo fértil para a endometriose, tá? Por isso, gente, precisa aprender a ser mãe de si mesma e não dos outros. Olhar para a sua própria dor, tá? Acolher a sua criança, tá? Trabalhar o seu feminino. Eu sempre falo que tem 5 funções a mulher. Ela é filha dos pais, ela é esposa do marido, ela é mãe dos filhos, ela é profissional, mas principalmente ela é mulher. Ai, Carla, por que você deixou a mulher por último? Porque o dedão é o principal da mão. Se eu não tiver dedão, eu não tenho garra. Se eu tiver dedão e não tiver esses 3 dedos, eu tenho garra. Por isso a mulher é o dedão, viu? E quem aguenta esses 4 aqui tem que ser a grande mulher. A mulher é o grande guarda-chuva, então precisa se valorizar, precisa fazer coisas para o teu feminino, precisa uma vez por semana, uma vez por mês, dentro da sua capacidade financeira, fazer uma massagem, ir no cabeleireiro sim, se o marido reclama, que reclame, ele vai lá no barzinho, bebe com os amigos dele, ele vai jogar o futebol dele, o que a gente gosta são coisas mais femininas, vai, faça, isso tudo vai te proteger, de uma forma ou de outra, de ter uma endometriose e outras doenças, tá bom? Para finalizar, eu vou falar algumas frases aqui, eu falei demais, gente, está quase acabando. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, tá? Então, pergunte a você mesma, se você é uma portadora de endometriose, se você está disposta a mudar a sua vida, se você está disposta a pôr limite em tudo que fizeram com você até hoje, em ser uma boa mãe para você mesma, em valorizar o teu feminino, que é o grande dedão da história, tá bom? As forças naturais que se encontram dentro de nós são as que realmente curam as nossas doenças. Então, às vezes, para de procurar as curas lá fora. Você trabalhar o teu emocional, o teu feminino, o teu sagrado feminino, se achar bonita, isso é um dos tratamentos mais potentes para a endometriose, tá bom? É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E esse é um problema da medicina ocidental, né? Eles estudam a doença, eles não olham para o doente, eles não olham o que está acontecendo na vida da pessoa. Se você tem endometriose e vai no médico, ele não vai perguntar como está a tua relação com o teu marido, como está a tua relação com o teu trabalho, como foi a sua infância, como foi quando você virou mulher, como a sua mãe contou para você que era uma menstruação, ela gostava de menstruar, ela valorizava isso? Ninguém pergunta. A pessoa pede exame e dá hormônio para poder parar o teu estrogênio, parar de menstruar, fazer uma videolaparoscopia, tirar o útero. A medicina oriental é mais humana nesse aspecto. A ocidental, ela é extremamente intervencionista e medicamentosa. E a última frase, porque eu estou sem tempo agora, é uma frase que diz assim: em vez de indagar como se dá a cura pela análise, você deveria perguntar quais são os obstáculos que se colocam no caminho dessa cura. Será que você quer se curar? Será que se você se beneficia de alguma forma com manter essa doença? Esse é um questionamento de Freud, gente. E é um questionamento de Freud, então era antes da endometriose, tá? Mas muitas vezes a pessoa, no geral, ela tem benefícios com a doença. Então, primeiro se pergunte, será que você quer se curar? Tá bom? Então, gente, hoje foi sobre endometriose. Eu adoro falar para vocês. Tem um monte de pergunta aqui que eu vou responder nas perguntas, na Carla Responde, mas deixa eu dar uma olhada aqui. As mulheres que eu conheço que têm endometriose são o homem da casa. Suzy, é verdade. Eu falei isso, gente, essa live, ela tá de uma riqueza tão grande que se vocês ficarem com alguma dúvida ou souberem de alguém que conhece endometriose, que tem endometriose, ou que pode se beneficiar com esse conteúdo, avisa, manda esse link, vai repetir às 8 horas da noite hoje, tá? No Carla CM, no meu Instagram, entra lá, assiste de novo e você vai poder entender um monte de coisa. Boa noite, Dulcineia, querida, atrasada, mas cheguei. Você pode assistir essa live às 20 horas, tá bom, bem? Poderia falar de mioma na visão sistêmica? Bom, mioma não é o tema hoje e a live terminou, mas eu posso sim voltar em outra live falando sobre mioma. Boa tarde, Thaís.
Ai, meu Deus do céu, olha, tá cheio de gente aqui no Instagram, a Tânia, Maria Cecília, a Sesta, não sei das quantas, a Juruci, a Isa, a Carolina, eu vi aqui agora há pouco que a Luísa Freitas está com a gente, um beijo, minha querida. A Sandra está com a gente, a Márcia, ó, muita gente, a Gisele, a Carla, a Vanessa. Queridas, ó, eu espero que vocês tenham se beneficiado dessa live, tá? Eu já não atuo mais como ginecologista obstetra, mas eu adoro falar do tema que eu trabalhei por 35 anos ajudando tanta gente, né? Gente, um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham se beneficiado dessa live. Eu espero que vocês deixem like para mim, porque eu agradeço imensamente quando a gente faz um conteúdo aí, ó, de coração, gratuito, com peso, né? Com profundidade, fazendo esse link das duas situações, do que é sistêmico e do que é médico mesmo, para que vocês possam olhar com um olhar novo. Tira esse óculos que vocês têm, ó, vem para a sistêmica e troca o seu óculos para você enxergar a vida de uma forma diferente, tá bom? Tchau, gente! Valeu!